que maravilha estarmos juntos mais uma vez na nossa catequese, no nosso encontro com Jesus, nosso Senhor. Muito bom estar contigo novamente e vamos preparar o nosso coração porque hoje o encontro é muito legal mesmo. Nós vamos estudar mais sobre a Bíblia. Então vamos preparar o nosso coração, pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós para que nós possamos compreender a palavra de Deus e poder assim amar a Deus de todo o nosso coração, como é mandamento do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar assim: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, é muito importante que você tenha agora em mãos a sua Bíblia, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia. Aqui já está a minha Bíblia, tá? Essa é a Bíblia que eu estudo, que eu rezo. Agora, vamos precisar estar com a nossa Bíblia em mãos, tá bom? Bom, primeiro, a Bíblia, nós vimos isso no primeiro encontro. Bíblia quer dizer livros, um conjunto de livros, como se fosse uma biblioteca, vem do grego. Então, biblos, quer dizer esse conjunto de livros. Então, aqui nós não temos um livro nas mãos. Isso mesmo, nós temos, adivinha o número? 73 livros. Isso mesmo, aqui na Bíblia, nós temos 73 livros, e cada um mais incrível do que o outro. Então a Bíblia, esse conjunto de livros que nós temos na mão, ele contém a palavra de Deus, que Deus comunicou aos homens o seu amor através da história da salvação. Então, como a Bíblia foi escrita há muitos anos, mas antes de ser escrita, chamada de tradição oral, ela era contada, falada, partilhada. E as pessoas guardavam aquilo no coração, até que chegou um momento que começaram a escrever a palavra. Então vamos com calma, tá bom? Porque hoje nós vamos ver as divisões da palavra de Deus na Bíblia. Se você for pegar a sua Bíblia, espero que você já esteja aí com ela em mãos, nós vamos ver que a Bíblia é dividida em duas partes. A primeira parte é o Antigo Testamento e a segunda parte o Novo Testamento. O Antigo Testamento é muito maior do que o Novo. O Antigo Testamento contém 46 livros, desse total de 73, enquanto o Novo Testamento contém 27 livros. O que é Antigo e Novo Testamento? O Antigo Testamento é aquilo que nós vimos até agora, nesse momento, na nossa catequese. Nós vimos sobre a criação, sobre Noé, nós vimos sobre Abraão, nós vimos sobre Moisés, a libertação, os mandamentos, enfim. Todos os reis, patriarcas, profetas, eles estão no Antigo Testamento. Os Salmos, por exemplo, são livros do Antigo Testamento. Antigo Testamento e Novo Testamento diz respeito a uma aliança, a uma etapa da formação de Deus e do seu povo. Então, no Antigo Testamento é uma preparação de Deus para a plenitude dos tempos. Qual é essa plenitude? O Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo. Isso mesmo, que é chamado a encarnação do Verbo. Então, o primeiro livro da Bíblia é o primeiro livro do Antigo Testamento, tá bom? Para você ter uma noção, esses aqui são os livros do Antigo Testamento, os 46. E esses aqui são os livros do Novo Testamento, os 27 livros. Começa com Mateus, o Novo Testamento, e termina com o Apocalipse. Mas o Novo Testamento nós vamos estudar em outra ocasião. Vamos prestar atenção agora no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é dividido em 4 partes. A primeira parte é o Pentateuco. O que é isso, Pentateuco? Olha, lembra quando o Brasil foi campeão? Quantas vezes o Brasil é campeão de futebol? 5 vezes. Então o Brasil é pentacampeão. Isso aí. 5 vezes. Pentateuco quer dizer o quê? Os 5 primeiros livros da Bíblia.
Qual é o primeiro livro da Bíblia? Você se lembra? Fala da criação, nós vimos Gênesis. Então, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Depois de Gênesis vem Êxodo. Você pode pegar a sua Bíblia, você vai ver. Ó. Gênesis, depois o segundo livro, Êxodo. Terceiro livro, Levítico. Quarto livro, Números. E o quinto livro, Deuteronômio. Aqui, a partir do livro de Êxodo, nós vamos encontrar a figura de Moisés. Então, Gênesis sobre a criação, a história, né? Abraão, Noé, Êxodo, a saída do povo do Egito. Então, isso está no livro de Êxodo. Levítico, essa formação do povo santo. Né? Então, vai falar sobre as leis, sobre a santidade que Deus pede ao seu povo. Números, o povo ainda está a caminho da terra prometida. Deuteronômio, projeto de uma nova sociedade. E então, nós temos aí esses 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. Está toda a lei. Os 10 mandamentos, por exemplo, que devem ser observados, estão aí no Pentateuco. Depois do Pentateuco, nós vamos agora para os livros históricos. E começa com Josué. É interessante porque Moisés não entra na Terra Prometida. Moisés morre ao avistar a Terra Prometida. E quem ingressa o povo na Terra Prometida agora vai ser Josué. Nós vamos ver a entrada do povo de Deus em Jericó e nós vamos ver também os livros históricos, a história do povo de Deus agora. Então nós vamos ver Josué, depois se você passar mais adiante nós vamos ver Juízes, o livro de Juízes, depois de Juízes o livro de Ruth, pode acompanhar aí. Depois Samuel são 2 livros, primeiro e segundo Samuel. Depois nós vamos ter o primeiro e o segundo livro de Reis. Sim, o povo de Deus foi se consolidando, o povo hebreu, e eles começaram a ter rei. Dentre esses reis se destaca o rei Davi. A partir dele, o Senhor faz a promessa messiânica do Messias, é na linhagem de Davi. Então, o grande rei Davi. Depois nós vamos ter os primeiro e segundo crônicas, tá? Seguindo aí os livros, você pode acompanhar na sua Bíblia. O livro de Esdras, de Neemias, Tobias, Judite, Esther, primeiro e segundo Macabeus. Então aqui nós encerramos os livros históricos. Agora, a terceira parte, a terceira divisão, são os livros sapienciais, ou seja, livros de sabedoria. Esses livros são Jó, que vai falar sobre a verdadeira religião, os salmos são orações, hinos de louvor, hinos da aprovação. Então os salmos nos levam a rezar. Né? Com aquele Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Sabedoria, o livro do Eclesiástico. Então esses são os livros sapienciais. Por último, a última divisão dos livros do Antigo Testamento, não ainda da Bíblia, né? Nós vamos ter depois o Novo Testamento, mas do Antigo Testamento são os livros proféticos. Nós vamos ter Isaías, que é livro profético, Jeremias, livro das Lamentações, Baruque, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Abdias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Vejam que Zacarias e Malaquias são os 2 últimos livros antes do Novo Testamento, ou seja, os 2 últimos livros do Antigo Testamento. Então, recapitulando, nós temos a primeira parte da Bíblia, o Pentateuco, do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia. Depois, a segunda parte, qual é? São os livros históricos, isso mesmo. A terceira parte são os livros sapienciais, de sabedoria. É o povo que, experimentado, ou seja, diante de tudo aquilo que eles viveram, eles adquiriram uma experiência. Então Deus começa a falar através dessa experiência. E por fim, os livros proféticos. Geralmente falam da justiça de Deus. Né? É Deus que chama a atenção através de um profeta, como por exemplo Jeremias, Isaías, Amós. Fala através de um profeta. É Deus quem fala para o seu povo pela boca de um profeta.
Então esse fala em nome de Deus e reclama algo, a justiça, o direito, chama a atenção das pessoas que esqueceram o seu Senhor. E assim nós concluímos o Antigo Testamento. Veja quanta coisa maravilhosa tem na palavra de Deus. E nesses 46 livros, né, que não dá para a gente falar todos, infelizmente, né, mas para que você conheça e saiba, né, que esses livros estão na Bíblia. Né, que existem esses livros e que você pode sim rezá-los, estudá-los, consultá-los, tá bom? Principalmente o livro dos Salmos. Né? Você pode começar a ler os Salmos, pelo menos um salmo todo dia. Veja que maravilha. Mas não só chegamos ao fim do nosso encontro, como também chegamos ao fim do nosso semestre na catequese. Estamos concluindo uma etapa formativa e vocês foram muito guerreiros, são muito vitoriosos por chegar até aqui junto conosco. Então nós queremos agradecer de coração o seu empenho, a sua dedicação pela palavra de Deus, por aquilo que nosso Senhor nos ensinou. Por isso eu quero cantar com você com muita alegria. É o amor de Deus que mexe e remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. Vamos lá? É o amor de Deus que mexe e remexe, faz o coração bater. Tum, 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 tum. Nessa onda eu quero entrar. Vou sem medo e Jesus vai me ensinar a louvar, a louvar, a louvar, a louvar, a louvar, a louvar. Fiquem com Deus, foi muito bom estar com vocês e logo, logo nós vamos retornar. Coragem, descanse, um grande abraço, até mais!